Boa tarde, Thiago. Vou estar dando continuidade aqui à apresentação de Exap aqui do meu grupo, eu, Luiz e Rafael, né? Aí tô aqui de bonete, o cabelo também com vida própria, tá? Não repara muito, não. Aí vou começar aqui com a segunda apresentação e começando falando, né, quais são as superfícies de troca gasosas dos hexápodes, né? Em hexápoda. Nós temos as traqueulas, que é a principal superfície onde o oxigênio, o gás carbônico, eles trocam diretamente com as células, funcionam meio como os alvéolos, né, pulmonares, funciona mais ou menos como eles, são umas traqueias mais ramificadas, pequenininhas, essas traqueias. A superfície corporal, né, que tem alguns hexápodes menores e de vida aquática, de ambientes aquáticos e úmidos também, né, eles podem fazer a difusão direta pela cutícula. Temos as brânquias, né, que são das formas aquáticas, são evaginações da superfície corporal especializadas em troca gasosa. Funcionam como brânquias mesmo. E tem as traqueias, que é a que fazem a condução do ar até as traqueíolas. E quais outros órgãos que compõem o sistema respiratório? Tem os espiráculos, né, ou estigmas, que são as aberturas na lateral do corpo, por onde o ar entra e sai. E em muitos insetos podem se fechar para reduzir a perda de água. Provavelmente em caso de ambientes úmidos, né, muito secos, animais que vivem nesses ambientes, né. As traqueias, elas são tubos internos que levam o ar dos espiráculos para o interior do corpo. Tem as traqueíolas, que são as ramificações mais finas das traqueias. É nelas que o oxigênio chega diretamente às células e o gás carbônico sai. Temos os sacos aéreos, né, que são dilatações de algumas traqueias, ajudam a armazenar o ar e a melhorar a ventilação. E eles estão principalmente em insetos que voam, né? E tem as brânquias traqueais, que ocorrem em formas aquáticas, aumenta a área de contato com a água para facilitar a troca gasosa. Quais são os pigmentos respiratórios e qual a função do sistema circulatório na respiração? Bem, em Hexapta, geralmente não há esses pigmentos respiratórios importantes, devido à hemolinfa. Quando presente em alguns casos, temos a hemoglobina e a hemocianina, né? A hemoglobina ela transporta ferro em alguns invertebrados, né? E a hemocianina ela possui cobre e ela é azulada quando oxigenada, né? Nos trabalhos de Quericerato, né? A hemocianina ela é falada mais, né? Que eles possuem a hemocianina. Nos hexápodes, o transporte de oxigênio é feito principalmente pelo sistema traqueal, não pela circulação. Assim, o sistema circulatório tem papel secundário na respiração. Sua função principal é transportar nutrientes, hormônios metabólicos e células de defesa. E quais são os tipos de sistema circulatório que existem no grupo, né? O sistema do hexápodo é do tipo aberto, né? Ou também chamado de lacunar, que a hemolífica ela não circula em vasos fechados, ela sai do coração e banha os órgãos em cavidades internas chamados seios ou lacunas, né? Então elas banham os órgãos diretamente, não vai por veias nem nada não, só por um vaso mesmo. Aí o tipo ele é sistema circulatório aberto, né? O principal fluido que circula na letra é a hemolinfa, salvaguarda a hemoglobina e a hemocianina, né? A estrutura central é o vaso dorsal pulsátil, que funciona como um coração. Na imagem aqui a gente consegue ver um pouquinho desse coração, né? Tudo. Tem os vasos, que principalmente tem a aorta, né? E os demais vasos são reduzidos para poder banhar os órgãos. Nos hexápodos, a circulação não transporta oxigênio de forma importante, porque essa função é feita principalmente pelo sistema traqueal, como dito anteriormente. Né? E quais órgãos e estruturas formam o sistema circulatório? A gente tem o vaso dorsal, né, que é a principal estrutura do sistema circulatório, que é por onde a hemolinfa passa, né? Tem o coração, que é a porção posterior do vaso dorsal, com contrações que impulsionam a hemolinfa pelo vaso dorsal. A aorta, que é a porção anterior do vaso dorsal, que conduz a hemolinfa para a região anterior do corpo. E tem os ósseos, né, que são as aberturas laterais do coração, por onde a hemolinfa entra novamente no vaso, que é onde vai ocorrer a troca gasosa. Né? Vai sair o sangue, o sangue para dentro do coração, onde sofre a troca gasosa, e o sangue oxigenado sai pela aorta, né, que é um dos vasos dorsais. Tem o hemocélio, que é a cavidade corporal onde a hemolinfa circula livremente entre os órgãos.
O seio, as lacunas, né, que são os espaços internos do hemocélio por onde a hemolinfa passa. O diafragma dorsal e ventral, que são faixas musculares que ajudam a organizar o fluxo da hemolinfa. E os órgãos pulsáteis e acessórios, estruturas auxiliares que ajudam a levar a hemolinfa a regiões como antenas, asas e patas, né, que são regiões mais extremas, aí ficam mais nas extremidades do corpo dos hexápodes. E como o sistema circulatório funciona? Ele é aberto, daí a hemolinfa não fica só em vaso, mas circula também pelo hemocélio, banhando os órgãos diretamente. O coração se contrai e empurra a hemolinfa para a aorta e para as cavidades internas. A hemolinfa sai dos vasos e banha os órgãos diretamente nos seios e lacunas do corpo. Depois ela retorna ao coração pelos ósseos, que são aberturas laterais do vaso dorsal. Esse fluxo ajuda principalmente a distribuir nutrientes, hormônios, excretas e células de defesa. Na respiração, sua função é secundária, porque o oxigênio chega aos tecidos, sobretudo pelo sistema traqueal. E qual é a relação do sistema circulatório com os outros sistemas aí do corpo do hexápodo? Com o sistema digestório, ele tem a relação de absorver nutrientes e os lança na hemolinfa, que aí vai distribuindo por todo o corpo. Tem o sistema excretor. Com o sistema excretor, os túbulos de Malpighi retiram resíduos da hemolinfa e os conduzem ao intestino posterior, né? Fazendo a limpeza um pouquinho de alguns resíduos que ficam dentro da hemolinfa. O sistema reprodutor. A hemolinfa transporta hormônios e substâncias que participam da maturação das gônadas e do funcionamento reprodutivo. E com uma integração mais geral, o sistema circulatório conecta esses sistemas ao distribuir e remover substâncias entre eles. E é isso aí, Tiago. Muito obrigado pela atenção.